a Bíblia merece ser acreditada, merece se crer nela, porque ela é verdade. Alguém escreve alguns livros. Eu, por exemplo, fiz direito, já vai fazer, foi em 2013, já fez 10 anos, 11 anos que eu fiz direito, e eu tenho alguns livros lá que pode jogar fora. Eu tenho um monte de livro lá em casa, eu tenho um armário enorme, com algumas prateleiras, com uma série de livros que eu estudava na época: direito civil, direito penal, constitucional, uma série de livros. A maioria de todos aqueles livros que eu tenho, inclusive Vadimec, a maioria deles não vale mais nada. Sabe por que eles foram escritos e perdeu o valor com o tempo? Tem entendendo isso? E agora você tem, olha só que coisa extraordinária e linda. Agora você tem um livro na sua mão aí, chamado Bíblia, que quer dizer Biblos, que não é só vários livros, como alguns dizem, né? Vários livros contidos, mas é porque era feito de Biblos, era um tipo de material que se escrevia os livros, e que naquela época não tinha papel, então se escrevia nesse material, que às vezes era couro de animal, e às vezes era objeto conservado de madeira, né? E eles faziam os papiros e foram surgindo, e até que tornou Bíblios, e depois Bíblias. E também Bíblia porque contém uma série de livros, né? A Bíblia tem 69 livros, 69 livros, 39 no Velho e 29 no Antigo, no Novo, certo? 39 no Velho e 29 no Novo Testamento. Agora, passado 1459 anos, cumpre-se uma palavra que foi dita lá naquele 4.459 anos antes. E era essa novilha avermelhada. Nós vamos falar de uma novilha avermelhada. Agora, antes que eu entre aqui, eu estou fazendo uma introdução grande, por sinal, mas eu quero que você entenda uma coisa. Essa novilha avermelhada era um animal considerado de preciosidade, era raro, não se tinha novilha avermelhada em qualquer lugar, não se encontrava essa novilha avermelhada, porque ela era rara, e ela servia para o sacerdote usar para purificação. Coisa linda, e nós vamos aprender sobre isso, e está escrito aqui no livro de Números, capítulo 19, para que a gente pudesse entender, para que nós possamos entender do que é essa novilha hoje e do que ela há 2000 anos atrás, da qual se deu essa profecia, essa expressão. A Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia é também toda inspirada pelo Espírito Santo. Ela é toda inspirada, o Espírito Santo deu na mente do homem o entendimento para escrever isso que está escrito aqui. Ele não criou da sua eu vou escrever isso aqui e tal. Não, o Espírito Santo tomou a vida dele, porque ela se confirma, ela não se contradiz, entendeu? Ela não se contradiz. Agora vamos ler, olha só no livro de Números capítulo 19, vamos ler alguns versículos aqui. Se tiver algum que eu vou ler na Bíblia expositiva, talvez algumas palavras podem ser um pouquinho diferente aí, mas a tradução vai ter que ser a mesma, senão está errado, né? Ela tem que ser a mesma. Então diz assim, o versículo 1: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o regulamento da lei que o Senhor tem prescrito, dizendo: dize aos filhos de Israel,
que lhes trago uma novilha avermelhada, perfeita, na qual não haja falha, sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a entregareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a retirará para fora do acampamento e degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará de seu sangue com o seu dedo e aspergirá dele para a frente do tabernáculo do testemunho 7 vezes. Então fará queimar a novilha perante os olhos de todos. O seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco fará queimar. Até o seu esterco fará queimar. E logo o sacerdote tomará madeira de cedro e isopo e escarlate e o lançará no meio do fogo e queimará a novilha. Então o sacerdote levará as suas vestes lavará as suas vestes e lavará também a sua carne com água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imune até a tarde. Somente até aqui. Oh, doce Espírito Santo, oh, doce Espírito Santo, faz-nos entender a tua palavra, Senhor. É difícil, Senhor, este texto, Senhor, tem uma complexidade, Senhor, aqui, mas eu peço ao Senhor para ajudar os teus filhos e ajudar a mim também a entender o propósito da tua palavra descrita neste período, Senhor, que o teu filho, o Senhor usou para traduzir e também na nossa língua para compreendermos, Senhor. Oh, doce Espírito Santo, que revela, que dá um entendimento, que abre a mente, permita que nossa mente esteja aberta para compreender a tua vontade nesta hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este texto, querido irmão, que nós acabamos de ler, está uma referência aqui que é muito importante para nós, e ela está falando de uma novilha avermelhada, que ela vai servir realmente para purificação do tabernáculo do sacerdote. Ela vai servir para a libertação do pecado das pessoas. E eles faziam isso. É importante mencionar que na medida que esse ato acontecia, era um costume que eles tinham, os judeus tinham, o judaísmo tinha, porque eles receberam a lei de Moisés. E aqui você vai ver, e falou o Senhor com Moisés e Arão, dizendo: este é o regulamento da lei que o Senhor tem prescrito. Ele prescreveu, o Senhor prescreveu para que isso pudesse ser conhecido a todos os povos. E aqui está uma importância de que era uma norma que se deveria fazer para que houvesse a purificação, para que houvesse a limpeza, a alma fosse pura e perdoada dos seus pecados. Porque não era baseado na carne, não era baseado nas condutas das pessoas, era baseado na conduta da alma, do seu pecado interior, era isso. Então era necessário que houvesse essa novilha verdadeira. E que novilha avermelhada era essa? A novilha avermelhada era senão a pessoa que mais importância teria para poder trazer a purificação. Ele estava falando aqui
de um ser que viria para poder purificar a vida das pessoas. Porque na verdade nós vamos ver em outro texto que esse tipo de sacrifício que eles faziam, os judeus faziam isso, né? Eles queimavam o sacrifício, tinha o tabernáculo, tinha o altar, tinha tudo, mas o Senhor desagradou daquilo, Ele não mais se agradou de como eles faziam, porque os próprios sacerdotes cometeram muitos erros, né? Os próprios homens viviam, aliás, não houve um sequer que pudesse fazer tal como essa novilha avermelhada. Era necessário que o pagamento, a purificação fosse plena, genuína, pura, verdadeira. E esta é, senão, a pessoa do próprio Cristo. Porque o próprio Cristo é quem vai ser essa novilha avermelhada, novilha vermelha. É Ele, o próprio Cristo é quem vai ser essa novilha vermelha. Porque sabe por quê? Porque Ele carregou sobre si, despojou sobre si todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. E sabe por quê? Para que nós fôssemos reconciliados com Ele, nós tornássemos, porque é necessário que se saiba que o pecado entrou no mundo. O mundo tornou-se pecador através de Adão e Eva. Dali se veio o pecado ao homem, e muito pecado, do qual nenhum homem tinha condições de se tornar a Deus diante das suas circunstâncias pecaminosas. Agora, Deus, na sua grande graça, na sua mais profunda misericórdia, no seu amor tão grande para com a humanidade, pretende fazer a reconciliação do homem para com Deus. Ele diz isso lá no livro de Gênesis mesmo, lá no começo, ele já disse que ele iria trazer a purificação do homem, ele ia retornar o homem para si. Ele já disse lá no começo. E agora, aqui no livro de Números, no livro dos Pentateucos, para alguns a Torá, ela está descrita essa pessoa que vai realmente trazer a libertação dos nossos pecados. É tão importante isso, e eu quero falar outra coisa antes de nós irmos para um texto que vai confirmar essa expressão, interligar o texto de Números 19 com o texto que está descrito no livro de Efésios, e nós vamos ler capítulo 2, e também em Hebreus, capítulo 9, nós vamos ver essa ligação, esse termo dito há tanto tempo atrás, vai também ser reposto muito tempo depois. Olha que coisa linda. E agora é importante notarmos que para o judaísmo a novilha vermelha nasceu e é chegada a hora da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, que as suas cinzas servirão para purificar o sacerdócio, que servirão no templo. Olha, essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela é atual, ela é muito atual. O judaísmo, eles entenderam, baseado no texto de Números 19, baseado nessa profecia, baseado nessa escritura que a Torá tem e diz isso, eles veem que agora já está perto a vinda e a construção do terceiro templo, porque existiam já 2 templos, grandes templos de adoração a Deus, e eles foram destruídos através das perseguições que se houve. E agora a novilha verdadeira, essa novilha, eles fazem até mesmo meios para que consigam formar uma novilha que ela venha nascer avermelhada, e não se consegue com naturalidade, porque eles não creem na pessoa de Jesus Cristo.
Eles acreditam que essa novilha é como um animal de verdade, que de uma inseminação de um animal com o outro vai dar essa novilha avermelhada. Mas ela não pode ter sequer um risco, ela não pode ter sequer uma mancha, ela tem que ser perfeita. Então, cada vez que eles vão tentando, nesses milhões de anos que vão passando, nesses milhares de anos que vão passando, eles não conseguem, não acham forma dela se formar pura, limpa. E agora eles já estão vendo a formação dessa novilha, e eles estão vendo que agora é a necessidade de que se construa o terceiro templo. Bom, a história vai dizer isso, e eles vão se apegar a isso, porque eles ainda não entenderam realmente a expressão, a palavra de Deus para o seu cumprimento, que ela está aqui, ó. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, abra aí comigo se possível, Efésios capítulo 2. E está aqui, ó, uma passagem muito interessante, que é muito importante que nós entendamos isso, porque Efésios capítulo 2, versículo 13, diz da seguinte forma, Efésios capítulo 2, e versículo 13, diz assim, ó: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, portanto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez de separação que estava no meio, e na sua carne, versículo 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz, e pela cruz reconciliar, agora veja só, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque ele, ambos temos acesso, por meio dele, ambos temos acesso a um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina. Essa passagem é realmente o cumprimento dessa profecia que se deu no livro de Números. Ela é a declaração desta redenção, dessa unificação, deste chamado para morar e viver e alcançar a salvação. Essa novilha verdadeira é o próprio Cristo, e nele se dá, à medida que Jesus vai para a cruz, à medida que ele vai morrer nela, à medida que seu sangue é derramado ali, à medida que a água que sai de dentro do seu interior, da sua lateral, porque um soldado vai pegar uma espada, vai pegar uma espécie de ponteiro e vai enfiar porque Jesus pede água, e ele vai enfiar essa esponja, esse sopro no vinagre e vai colocar na boca de Jesus, mas é amargo, mas de Jesus vai sair água pura, vai sair o sangue purificador. É disso que o livro de Números está citando,
que Moisés está revelando através do Espírito Santo para nós. Então, agora, essa novilha verdadeira, ela foi sacrificada, ela realmente foi perfeita para pagar os nossos pecados, ela foi perfeita para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós fôssemos regenerados, e nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Como o texto diz, Jesus, ele reconciliou nós com Deus, ele nos reconcilia nós com o Pai, ele nos faz, não sei se você vai lembrar agora, mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, que quando Jesus estava na cruz, a Bíblia, e ele disse assim: olha, Pai, está consumado. A Bíblia diz que o céu se abriu, o véu se rasgou, e nós tivemos acesso ao Pai. O Senhor nos dá a condição de sacerdote. À medida que o sacerdote faz o quê? O sacerdote, ele vai fazer o que Eliezer fazia, ele vai apresentar a novilha verdadeira, perfeita, né? A novilha avermelhada, perfeita, como sacrifício diante de Deus pelos homens. Essa novilha está no meio, porque na verdade ela é o pagamento do pecado dos homens, daqueles que cometeu erro, daquele que falhou, daquele que tinha culpa. E ela, sendo sacrificada, ela purifica, ela limpa, ela tira o pecado. Parece simbológico a história da novilha, mas é real, é real. Ele se fez real, ele se fez a novilha avermelhada para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. Agora, para você entender bem isso, abra aí Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Eu quero ler e já quero trazendo também o entendimento para você do que se diz. Mas, versículo 11 de Hebreus capítulo 9 diz assim: mas, estando já presente Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Aqui, a pequena palavra mas é a base sobre o qual giram todos os argumentos. Mas, porque é uma expressão para que nós soubéssemos que nós pecamos, o homem pecou, mas ele veio nos trazer a purificação. O sumo sacerdote, apresentado pelos apóstolos para mostrar quão maravilhoso supera as ofertas do nosso Senhor. As ofertas do nosso Senhor Jesus Cristo superam todas essas coisas, que eram as sombras do Antigo Testamento. É importante que você note que, perceba o versículo 12: e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Está vendo? Percebam, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no lugar santíssimo, havendo efetuado uma eterna redenção. Expressa que foi aqui levada a cabo, de ter dado a si mesmo na cruz do Calvário. Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário justamente para que nós fôssemos libertos completamente. Esse lugar santíssimo que o alcançou também nos proporcionou essa entrada ali. Cristo fez o que nenhum outro sacerdote tinha feito jamais. E sacerdote Eleazar que citou aqui o Moisés no livro de Números, que nós lemos no número 19, que ele foi fazer o sacrifício de apresentar o sacrifício.
ele era sacerdote, mas nenhum sacerdote fez como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, porque ele vai abrir o céu, ele vai abrir as portas, ele vai dar entrada. Ele não só é oferecido, ele se oferece para que os nossos pecados fossem perdoados. É extraordinária essa abertura desse véu para que nós pudéssemos entrar. Sabe por que você pode orar? Você está aqui, eu falei para você no começo, nós vamos orar agora, e você pode orar sentado, de pé, com a mão para cima, com a mão para baixo, de joelho. Você pode orar do modo que você estiver, por causa disso, porque Jesus Cristo abriu o véu, ele nos deu uma liberdade para entrar no santuário, porque lá no tabernáculo, nós precisamos fazer um estudo aqui sobre o tabernáculo, mas se você não entende, o tabernáculo ele tem um lugar santíssimo, tem o santo do santo, e tem aquele lugar onde o Moisés entrava, e onde o sacerdote entrava, e nenhum dos povos podia entrar até lá. Nenhum da sociedade, o resto, mortais dos homens, podia entrar até lá. Por quê? Porque era só o sacerdote que fazia aquela oferta para perdoar o seu pecado. Mas aqui, agora você pode de joelho orar, você pode orar de pé com as mãos levantadas, com a mão para baixo, e o Senhor vai ouvir você. Ele conhece o seu coração, ele entende, ele vai ouvir. Não é ilegítimo mais. Mas o que você precisa entender, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Olha só, o versículo 13 diz assim, porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas de uma bezerra pulverizada sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, olha o versículo 14, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, sem mácula, sem nenhuma contaminação, sem imundície, puro. Oh, glórias! Então o texto está dizendo bem claro, a passagem que estava lá, a novilha verdadeira está aqui, a novilha avermelhada, o sangue que desceu do seu corpo para que nós pudéssemos ser perdoados. Olha só, embora o sacrifício de animais podia limpar ritualmente a imundície, só o sangue de Cristo pode limpar o pecado. Só o sangue de Cristo pode limpar o pecado, de modo que joga fora toda a solução proposta que não é da cruz. A cruz joga fora toda a solução proposta fora dela. Ou seja, não adianta matar um animal, não adianta acender uma vela, não adianta colocar qualquer incenso, não adianta fazer nada disso. O que adianta é nos colocarmos e acreditar no sacrifício dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sim nos abre as portas do céu para que nós possamos entrar lá. Aleluia. Veja só, do 14 ainda diz assim, purificará a sua consciência das obras mortas, para que vivam ao Deus vivo. Jesus Cristo, a morte dele, essa ovelha, essa novilha avermelhada, ou essa bezerra ruiva, em outras traduções, diz que o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ela é de tal maneira que purifica as nossas consciências das obras mortas. Sabe aquela obra que você praticou, que eu pratiquei, que não agrada a Deus, são coisas maléficas? O Senhor está dizendo aqui na palavra de Deus que está perdoado o seu pecado. Olha, elas agora são purificadas pelo sangue de Jesus. E sabe o que se precisa fazer? Eu já vou encerrar. Sabe o que precisa fazer? Reconhecer, acreditar, crer, que é uma única palavra: fé. Se você crer,
e for batizado, será salvo. Aleluia. Se você crer e for batizado, será salvo. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Então nós lemos isso aqui no texto, só para ficar um pouquinho mais claro. Olha só o que diz aqui o versículo 15. E por isso, para limpar nossa consciência, por isso é mediador de um novo testamento. Quem? A novilha avermelhada. É mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transmissões que haviam debaixo do primeiro testamento. Qual que era o primeiro testamento que ele está falando aqui? O Antigo Testamento, aquela da lei, a lei que Moisés deu. Jesus Cristo veio cumprir a lei aqui, para que nós pudéssemos alcançar esse privilégio. Ele também, olha, os judeus eram os escolhidos, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele abriu a porta também para os gentios, os que eram fora. Gentios quer dizer aqueles que vivem fora de Israel. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Você, eu, podemos entrar no santuário somente com uma palavra que tem duas letras, F e E, e acento circunflexo, e acento agudo sobre ele, fé. Fé. E aí, o 16, para encerrar, diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou seja, ninguém recebe uma herança do pai sem que ele morra. Ninguém pode receber uma herança deixada pelo seu pai sem que ele morra. Ele precisa morrer e deixar o testamento para que você possa receber a herança do modo que ele quer, não é? Porque na nossa lei nós já sabemos que o testamento é feito. Um pai diz assim: bom, eu vou fazer um testamento, ele tem 5 filhos, eu vou fazer um testamento e eu vou dividir os meus bens aqui para todos eles, eu vou dar a maior parte aqui para o Joaquim, eu vou dar a maior parte aqui para Maria. Ele faz o testamento e esse testamento é verdadeiro, ele precisa se cumprir. E por isso a Bíblia diz aqui, aleluia, que para que a nossa remissão dos nossos pecados, das nossas transgressões, estivesse debaixo deste testamento. E esse testamento diz que os nossos pecados foram perdoados. O seu pecado foi perdoado. Você se torna santo, você se torna puro, na medida que você crê nessa nova aliança. Oh, aleluia. Vocês são chamados para que recebam a promessa da herança eterna. Aleluia. Vocês são chamados para receber a promessa da herança eterna. Só basta crer. Porque uma coisa eu digo, e já encerro, uma coisa eu digo, e sempre tenho dito: o homem não vai para o inferno por causa dos seus próprios pecados. O homem não vai para o inferno por causa dos seus próprios pecados. Ele vai para o inferno por ele não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, aquele que morreu na cruz do Calvário e pagou a sentença de morte que tínhamos, e abriu o céu para que nós pudéssemos falar com o Pai, e redimiu nossos pecados para que nós pudéssemos morar no céu com Ele, e redimiu o nosso pecado para que nós estivéssemos puros, para que nós pudéssemos receber o testamento deixado por Ele, que é perdão. Está perdoado. Quando cremos, somos salvos. Aleluia. Se você crê, você já entra debaixo desta promessa. Se você crê, você faz parte do reino eterno. Se você crê, você já vai herdar a promessa de Deus. E olha que coisa linda, como é nosso Deus. Ele
de Deus dizer assim: pronto, agora você vai me servir, agora você já vai me servir. Não, Ele quer que você acredite. O ato que você precisa fazer é acreditar, e aí vai nascer dentro de você água viva. Vai nascer dentro de você uma água viva que transborda para a vida eterna, como aconteceu com a samaritana. Deus vai fazer jorrar a fé dentro de você, que você vai fazer maravilhas, que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida que ninguém, o natural não vai entender. Os naturais não conseguem compreender, meu filho, não conseguem entender isso. Só aqueles que dão ao seu entendimento o desejo de acreditar. Porque a Bíblia diz assim, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Abra ele. Ele está batendo porque ele é educado. Na porta do seu coração. Ele está batendo e está dizendo: eu quero entrar. E quando ele entrar, ele vai fazer uma limpeza. Ele vai limpar lá dentro, assim, ele vai tirar aquela sujeira, vai tirar aquele pensamento contrário, ele vai tirar aquela imundície das má obras que praticaram, tanto do passado como do presente até no futuro. Ele vai limpar tudo e vai fazer morada. Aí você vai começar a ter fruto novo. Aí você vai começar a dar fruto maravilhoso. Que pessoas vão falar: esse daí, eu vi ele estava fazendo coisas terríveis lá. Quanto maior o pecado, maior a graça. Quanto maior o erro, maior o perdão. Não tem problema o tamanho. Não tem. Ele perdoa. Aleluia. Se você deixar ele entrar no seu coração e fazer morada, ele vai reinar. Ele vai te dar um fruto novo, um coração novo, uma vida nova. Ele vai transformar o seu viver. Ele vai fazer algo lindo, vai fazer coisa extraordinária aqui. Você agora não vai ser guiado pelas suas próprias condutas, pelo seu próprio querer, pelas suas próprias vontades, mas você vai ficar disposto a obedecer a voz do Mestre. Eu estava olhando hoje na internet e vi eles fazendo uma brincadeira de um pastor de ovelha que mandou umas pessoas chamarem as ovelhas que estavam no pasto. Olha que coisa. Ele mandou as pessoas daqui que estavam na cerca e alguém ficava lá. As ovelhas, tinha um monte de ovelha, que não dava nem para ver tantas quanto tinha. Aí o outro vinha: vai lá você. Ovelha lá. Aí, depois de algumas pessoas passar lá e as ovelhas não davam nem bola, veio o pastor delas, e falou assim. Ele ficou lá falando lá. Aí as ovelhas responderam de lá. Aí daqui a pouco elas se ajuntaram e vieram onde ele estava, assim, com aquele monte de coisa branca de ovelha, assim. Sabe o que é isso? Ouvindo a voz do Mestre. Elas entenderam a voz do Mestre, o que tinha que fazer. É assim que você vai começar a viver. É assim que você vai começar a entender. O Mestre vai falar: filha, não faz isso. Amém, Jesus, obrigado. Filha, não vai por esse caminho. Amém, Jesus, obrigado. Você vai começar a seguir a voz do Mestre. O Espírito Santo vai te conduzindo. E você não vai errar o caminho. Você não vai para o ouvido de lobo, de quem não é seu pastor. Você não vai pelo ouvido de quem não é, que domina na sua vida, porque o seu pastor é Cristo. E é por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Se você desejar, põe a mão no seu coração. Entrega para Jesus a sua vida. Aleluia. Querido Espírito Santo, nós te honramos, nós te veneramos, nós te adoramos. Oh, doce Espírito, entra aqui no meu coração,
Faz uma limpeza dentro de mim. Eu aceito ao Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor faça morada para eu poder ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor faça morada para eu entender o Senhor falar comigo. Eu quero que o Senhor faça morada para que eu possa ser limpo, para que a minha vida não seja mais a mesma. Esta vida aqui é passageira, eu quero morar na eternidade com o Senhor. Eu não sei quantos dias me restam nesta terra, mas eu sei que há uma eternidade para mim ao seu lado, e eu quero recebê-la. Eu quero, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, que o Senhor faça morada. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar nossa reunião de hoje. Vamos agradecer ao Senhor.